Dia 7 de setembro é o dia que comemoramos a independência do Brasil, onde o Brasil ficou independente de Portugal. Por isso comemoramos a Semana da Pátria. Independência é a pátria. Independência pra mim é a pátria. Independência é a pátria. A independência é o amor que nós temos. Independência é o morte. Dom Pedro, no dia 7, decretou que no dia 7 de setembro seria a independência do Brasil. Bebeu na água do... Independência é que assim, o Dom Pedro, ele estava assim no Brasil, assim, nas margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Daí chegou uma carta para ele. E o pai dele, na carta estava escrito, do pai dele, Dom João: filho, volte para Portugal imediatamente. Daí ele não obedeceu o pai dele. Daí ele gritou: vida, dependência ou morte. E daí criou a independência do Brasil. Dom Pedro fez a melodia do hino da independência. No dia 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil. O que será que independência significa? Independência, qualidade da independência, estado ou caráter de emancipação, autonomia. Então quer dizer que a partir do dia 7 o Brasil passou a ser de maior a ser responsável por seus próprios caminhos. Sim, nosso país se tornou livre e responsável por si mesmo. Mas como o povo conseguiu essa façanha? Não foi o povo, foi em português. Dom Pedro I, quem proclamou o nosso português. Explique melhor. Bom, para começar, temos que lembrar que houve um tempo em as terras de nosso país eram habitadas somente por índios, o que foram descobertos pelos europeus em 1500. Foi numa época em que a Europa estava desenvolvendo técnicas de navegação e pode sair pelos mares afora descobrindo outras terras que não conheciam. Descobriu nossa terra, mas os índios, os donos da nossa terra, deixaram que eles tomassem conta dela? Os índios não tinham como enfrentar a tecnologia dos portugueses, dominavam. Eles já conheciam a pólvora, o chumbo e etc. Eles sempre reagiam, mas sempre levavam o pior. Quando não morriam, defendendo suas terras, morriam com as doenças dos brancos. Foram 322 anos dominados por Portugal. A história foi mudando aos poucos. Em 1808, a família real foi corrida de Portugal pelo exército Napoleão Bonaparte e veio para aqui o Brasil com a ajuda de Inglaterra. Somente em 1821, a família real e 4.000 cortesões voltaram a Portugal, deixando o herdeiro do trono, Dom Pedro, aqui na nossa terra. Os líderes em Portugal exigiram sua volta mais tarde, mas ele disse que não voltava. Foi o famoso dia do fico, 19 de janeiro. E em setembro, ao receber uma correspondência de Portugal exigindo novamente sua volta, ele dá um grito: independência ou morte! Às margens do riacho Ipiranga. Eram 4 horas da tarde. O povo não participou de nada. Não houve guerra com os nossos vizinhos espanhóis. E nosso país ficou um só. E sem guerra, como aconteceu com nossos vizinhos espanhóis, que sofreram a luta e separação. Dom Pedro, músico com voz de tenor e instrumentalista, compôs a melodia para os versos de Evaristo da Veiga, criando assim o hino à independência. A independência política do Brasil ocorreu antes do povo sentir-se parte de uma nação. O direito ao voto, parte dos direitos políticos, foi garantido a todos os homens com mais de 25 anos, desde que tivessem uma renda mínima de 100 mil réis. Porém, a escravidão que limitava os direitos civis e sociais, continuava existindo.
sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Seu penhor